Galera, o programa Cortes e Recortes é o seguinte, né? Nos anos 80, a gente tinha revista, a gente só podia saber das coisas através das revistas especializadas em rock. Então a gente comprava bastante. E depois que a gente lia, a gente recortava e, ó, transformava em pôster. Só que achei há pouco tempo, né, nos meus alfarrábios, algumas revistas que sobreviveram, alguns recortes, e através destas matérias, desses recortes, a gente vai traçar, né, um perfil, um contexto, e eu vou dizer como eu enxergava, como eu percebia o mundo do rock à minha volta, principalmente aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Corte e recorte que a gente vai apresentar toda semana para vocês. Vem com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um Corte e Recorte. E hoje a gente vai falar sobre uma revista importante nos anos 80 que eu comecei a comprar, da Diagrama Editora, que é a revista Roll. E essa edição aqui, edição de número 8 da revista Roll, e vocês veem muito interessante. Eu começo a falar aqui sobre a, o editorial da revista, que eu não sei quem foi que escreveu, os diretores eram o Carlos Magno Borges e Oswaldo Ripoli. Aí o título é 9 entre 10 estrelas. Ele faz primeiro, ele cita que duas manifestações artísticas foram beneficiadas com o advento tecnológico, né? E essas duas manifestações, ele fala do cinema e fala da música, né? E a relação entre as duas coisas. Ele disse que que na verdade se 9 entre 10 estrelas, ele disse que 9 entre 10 estrelas de Hollywood não entendem nada de rock and roll. Então, e um dos poucos que flertaram, né, dos mitos do cinema, dos mitos hollywoodianos que flertaram com rock, ele cita o James Dean como um exemplo. E ele comenta, inclusive, da canção que fala dos anos 60, do Mick Jagger, né, a canção dos Rolling Stones, que é Street Fight Man, que diz o seguinte: o que pode um garoto pobre fazer além de cantar numa banda de rock and roll? Então, e discorre sobre outros assuntos, ou seja, a gente lia toda essa revista. Ela tem uma entrevista com Quiet Riot, uma entrevista sensacional do Barão Vermelho, né, ainda com Cazuza, essa revista do ano de 1984, 1985, ou antes, né? 1983 para 1984. E tem uma entrevista que foi assim que eu passei a conhecer e passei a ficar sabendo que existiu uma banda de rock progressivo no Brasil, né, que chamava Vimana. E quem fazia parte dessa banda? Vou te dizer aqui, ó. Você tinha na guitarra Lulu Santos, você tinha na bateria o Lobão e nos vocais o cantor Hit, que veio para o Brasil a convite da Rita Lee. Não tinha internet, né? Você não tinha YouTube, você ou pesquisava nas bibliotecas, né, da escola, bibliotecas públicas, ou então você comprava revista. Colaboradores espalhados pelo Brasil que mandavam matérias do que estava acontecendo, além também dos colaboradores internacionais. E eu vou mostrar um anúncio sensacional que com certeza você vai matar a saudade. Aqui, ó. Propaganda da Rádio Fluminense com nada mais, nada menos que Jimmy Page. Interessante também, já estava anunciando a chegada da nova revista, porque tinha muitos leitores que gostavam de rock pesado, de heavy metal, como eu, por exemplo. Então, eles lançaram, a Diagrama Editora lançou a revista Metal, justamente falando somente sobre heavy metal. E aqui já estava anunciando, a pedido dos nossos leitores, Coleção Rô apresenta heavy metal, propaganda breve nas bancas, né? E que também eu passei a colecionar. A maioria dela está aqui, ó. A maioria dessas revistas está aqui no quadro, nos quadros que eu recortava. Outra coisa interessante também é o anúncio do novo álbum do Marília, Fugazi.
que vem junto com a matéria do Celso Blues Boy. Cansei de assistir no Circo Voador. Ó, e outra coisa interessante, chamar atenção para os anúncios livres e também para a seção de cartas da revista. Num desses anúncios livres, aqui, troco ou compro o disco dos Beatles, troco também os discos Jumping Up, Too Long for Zero, do Elton John, todos em ótimos estados, pelo The Wall, do Pink Floyd. Outra aqui também, urgente, toco baixo e preciso de guitarrista e vocalista para tocar músicas do Motorhead, AC/DC, Wild Dog e etc. Né? Não quero punks, e sim heavy metaleiros. Já estava usando essa... Na verdade, metaleiros não foi uma... A gente vai conversar até no corte e recorte sobre isso. Metaleiros não foi uma invenção da TV Globo. Tá? Ela popularizou essa expressão que a gente não gostava de jeito nenhum. Né? Compro também camisetas e posters do Motorhead, pago bem. Esse aqui é a carta, esse anúncio aqui é do cara do Leblon, Paulo Leme. É legal também, ó, compro discos piratas, revistas, fotos, reportagens e pôsteres dos seguintes grupos: Judas, Motley Crue, Black Sabbath, Saxon, Ozzy, Iron Maiden. É o Marcelo, lá de Visconde de Itamaraty, na Rua da Tijuca. Outra aqui, ó, vendo gravações dos seguintes grupos. Aí vem falando um monte: Twisted Sister, Ozzy, ao vivo, né? Tem também Kiss, Accept. Ou seja, é assim que a gente conseguia ouvir, né? Muitas das vezes, o que a gente não tinha como comprar, a gente comprava fitas cassetes. Aí vinha em fitas cassete, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Agora, gostaria de me comunicar com pessoas que curtam Kiss, compro pôsteres ou discos. Outro cara do Leblon. Aqui é interessante. Banda formada procura baterista com bateria para tocar heavy metal, estilo Van Halen, Def Leppard, etc. É o Marcos da Rua Rui Barbosa, em Nilópolis. Então, eram assim os anúncios, né? E ele enfatizava, né? Baterista com bateria. Por quê, galera? Os instrumentos nos anos 80, você não tinha uma leva de instrumentos assim tão farto, né? A guitarra eram dois modelos ou duas marcas, né? Ou você tinha a Janine, que era nacional, a melhor nacional, ou então você comprava uma tonante da vida. Fora isso, você tinha que comprar instrumento importado. E era difícil, porque não tinha cartão de crédito, você tinha que ter um trabalho para você poder comprar a prazo, né, no crediário, ou então seus pais, né, os nossos pais, tinham que fazer essa compra para a gente. E era difícil pra cacete. Então, para vocês verem como é que a coisa não era fácil, não. E na seção de cartas, tem uma que diz assim, vou ler só um trechinho, né? Só depois de ter nas mãos o 6º número da revista é que me dei por convencido. Realmente está saindo no Brasil uma revista voltada para o rock, né? Esse mito imortal. Então era difícil você ter uma revista especializada. A Roll falava sobre rock em geral, né? Não somente heavy metal, mas rock. Né? Então essa revista Roll, sensacional essa revista, adorava essa revista. Então fazia falta. Era difícil a gente ter contato, era difícil a gente saber o que acontecia no mundo do rock, a não ser através das revistas, ou então alguém que tinha condições de viajar pelo país, né? Ou comprar jornais ou revistas importadas. Então era assim que a gente se comunicava, a gente se correspondia através das revistas nos anos 80. Tá? Tá aí o Cortes e Recortes, dessa vez o número 8 da revista Roll, da Diagrama Editora. Uma das revistas sobreviventes do meu acervo. A gente volta na próxima ocasião com mais um Corte e Recorte. Um grande abraço, galera.